Está no ar o seu Bíblia Fácil, Crenças Populares. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao longo dessa temporada estudando algumas crenças que estão no imaginário das pessoas, no senso comum e comparando essas crenças com a Bíblia. Algumas vezes, o que a maioria das pessoas acredita não coincide com o que a Bíblia ensina. E você sabe que o cristão precisa ficar com o que a Bíblia diz. E você é meu convidado para esse momento, vocês também aqui, né? Nós estamos nesse momento já no 6º episódio, né? Na 6ª semana de encontros aqui, já estudamos sobre sexualidade humana, já estudamos sobre a criação, sobre a Bíblia, e aos poucos a gente vai se aprofundando. 15 semanas, logicamente a gente não consegue pegar todo o conteúdo bíblico, né? A gente estuda a Bíblia anos e anos e anos e não esgota esse livro sagrado, porque ele é um tesouro que precisa ser cavado todos os dias, ou melhor, a gente precisa cavar esse tesouro para encontrar essa terra, para encontrar esse tesouro profundo, né? E é um tesouro inesgotável. A gente pode estudar a Bíblia por anos seguidos e você sempre vai dizer assim, não tinha percebido isso, olha que coisa nova que eu encontrei, porque é a palavra de Deus e tem uma sabedoria infinita aqui. Por isso eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí, pegar aquele caderninho que você pega todas as semanas, sua caneta, para você ir anotando as suas dúvidas ou anotando aí as ideias que vêm na sua cabeça, tá bom? Mas antes da gente fazer a oração para começar a estudar o tema de hoje, eu só quero te lembrar que nós temos redes sociais. Nós temos o Instagram do Bíblia Fácil, que é @BíbliaFácil. Se você ainda não segue, vai lá agora, nos segue no Instagram do Bíblia Fácil, porque sempre tem uma novidade lá, a gente se comunica com você, coloca um vídeo, trechos do programa para você fixar o conhecimento, é muito legal. E nós também temos um Facebook, uma página no Facebook, que é facebook.com/bibliafácil.nt, ok? facebook.com/bibliafácil.nt. E tem o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. Lá tem todo o nosso conteúdo. Eu até peço a você, teve um programa do Bíblia Fácil que você gostou muito, copia o link, coloca lá no grupo da sua família, manda para um amigo que você sabe que vai gostar daquele tema ou que precisa ouvir. É uma forma de você também divulgar a mensagem do Evangelho. E nós temos o ntplay.com, que é a nossa plataforma de streaming da Novo Tempo, onde estão todos os nossos conteúdos. Vamos orar? Para a gente começar a estudar esse tema? Senhor Deus, vamos agora estudar mais um tema da Tua Palavra. Estamos em mais uma semana do Bíblia Fácil e pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai. Nós queremos ouvir aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto e queremos ser convencidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Atua em nós, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o nosso tema de hoje é Domingo como Dia Santo. Essa é uma crença que está por aí, né? Você vai encontrar muitos cristãos, ou católicos, evangélicos também, que admitem que o dia de domingo é um dia santo e dão razões para isso que a gente vai ver ao longo do nosso tema, né? Aí a gente pergunta, existe um dia santo? Porque eu já ouvi cristãos dizendo assim, não tem mais negócio de dia santo. Agora, todos os dias tem que ser santo. Você tem que estar todos os dias com Deus, então não existe mais, Deus não quer mais um dia para você guardar, você pode fazer com que todos os dias sejam dias santos. Essa é uma coisa que as pessoas falam. Outra coisa, alguns cristãos pegam essa frase, né, todos os dias são santos, e dizem assim, não, realmente tem que ter um sábado, mas o sábado você pode escolher. E eu ouvi uma pessoa falando isso, achei interessante, né? Porque ela dizia assim, o meu sábado é na segunda-feira, o meu sábado é na quarta-feira, o meu sábado é no domingo, porque o meu descanso é nesse dia. Será que a gente pode fazer isso à luz da Bíblia, escolher um dia para a gente descansar, que for mais conveniente para nós? Muito bem, nós podemos escolher qual será o nosso sábado? Muito bem, vamos para a Bíblia, vamos começar a estudar o que a Bíblia fala sobre o sábado. Mas no fim do programa eu vou pegar alguns textos que as pessoas usam para dizer que o sábado não deve ser guardado, tá certo? Inclusive o de Colossenses capítulo 2, que é um texto muito usado. Então, se vocês por acaso fossem fazer essa pergunta, já estava anotado aí, né?
O Júnior já estava com a pergunta aqui no gatilho para fazer. Então, esse texto de Colossenses capítulo 2, eu vou tratar dele com bastante calma, Júnior, mais na frente, talvez no segundo bloco, tá bom? Então, mas se tiverem outras perguntas, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Onde e por quem o sábado foi criado? Gênesis capítulo 2, 1 e 2. Vamos começar pelo começo. O que Deus diz sobre o sábado lá na criação? Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Deixa eu ver, Júnior, você está com o Gênesis aberto aí? Você pode ler para a gente? Gênesis 2, 1 e 2. Pode pegar o microfone aí. Os dois primeiros versículos, o 3 também, tá? 1 a 3. Assim, porém, foram acabados o céu e a terra, e todos os seus exércitos. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Tudo bem, vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui. Ó. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Amigos, pensem comigo. Tudo que Deus precisava criar, Ele criou até que dia? Até o 6º, né? O que foi que Ele criou no sábado? Só o sábado. Por que Deus estabeleceu esse dia se Ele não precisava criar mais nada? É porque o sábado faz parte da criação de Deus. Deus criou o quê? Deus criou os animais, Deus criou a fauna, a flora, né? Deus criou os seres humanos, Deus criou os astros e Deus criou o sábado. E nós vimos na leitura do Júnior que Ele fez 3 coisas no sábado, ou sobre o sábado. Ele abençoou, santificou e descansou. Se você analisar, e nós lemos aqui todo o relato da criação, sobre nenhum outro dia Deus fala isso. Ele não fala isso sobre o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, o quarto, ele não fala nada sobre isso. Né? Ele só fala que abençoou, santificou e descansou no 7º dia. E o que é santificar na Bíblia? Santificar significa separar. Se alguém na Bíblia, se a gente diz assim, essa pessoa é santa, o sentido bíblico da palavra santo é separado, não é impecável. Né? Então, se uma pessoa na Bíblia é chamada de santo, não é porque essa pessoa não peca, é porque essa pessoa foi separada para Deus. Então, todo mundo que foi separado para Deus foi santificado. O Júnior aqui é pastor também. Né? Então, ele foi separado para o serviço de Deus. Nesse sentido, ele foi santificado. Ok? Porque na Bíblia a palavra santificado é separado. Então, o sábado recebe essa palavra. Deus santificou o sábado, ou seja, Deus separou. Lá no início, Deus separou um dia para ele. Agora me responda uma coisa. Quem era a humanidade quando o sábado foi estabelecido? Adão e Eva. Porque a gente escuta muito assim, não, o sábado é uma instituição feita para os judeus. Quantos judeus existiam em Gênesis capítulo 2? Nenhum. Nem judeus, nem brasileiros, nem norte-americanos, nem japoneses, nem chineses, não existia nada. Existia a humanidade. E para quem Deus criou o sábado? Deus criou o sábado para a humanidade. Então esse é um primeiro ponto, tá bom? Eu sei que esse tema aqui vai ser igual ao tema da imortalidade, né? Vocês já estão cheios de perguntas no gatilho aí e podem fazer, tá? Eu comentei de Colossenses 2, só para avisar que em um momento eu vou tratar sobre isso, mas quem quiser fazer pergunta pode fazer. Pastor, voltando um pouco aí, né, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Sim. fala assim, e havendo Deus terminado no dia 7º, havendo Deus terminado. Sim. Então, se a palavra falou terminado, significa que ele, aqui não relata se ele terminou depois de 1 hora, se ele terminou depois de 2 horas, de quase um dia. E então ele está falando que terminado. Então quer dizer que no 7º dia ele teve de fazer alguma coisa para ter essa palavra terminada aqui. Como é que está na sua tradução aí? Lê para a gente, por favor, do jeito que está. E havendo Deus terminando.
Terminado os céus e a Ou terra. melhor, terminando, né? Terminando no dia 7º. Terminando, então ele estava fazendo alguma coisa, não é isso? Ó, vou ler aqui a nova versão internacional, como é que está escrito. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Será que a palavra aí que você leu não é terminado em vez de terminando? Aqui na nova versão internacional, que é uma tradução dinâmica, diz: havendo Deus concluído os céus e a terra, no 7º dia já havia concluído a obra que realizara. E no 7º dia ele descansou. Essa é a tradução aqui. Outra coisa aqui, pastor, Sim? A questão, por exemplo, o significado de sábado é descanso. Descanso, Shabat, Então, descanso. então não tem um dia determinado. Aí o significado não está falando primeiro dia, segundo dia, é o significado de descanso, né? E outra coisa que me chama a atenção... Posso responder essa antes de você falar a próxima? Tá, Que a gente vai ver já daqui a pouco lá no mandamento, que ele diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então ele disse qual dia da semana seria. Mas a gente vai estudar isso com calma, pode falar o próximo aí. Não, aí o que me chama a atenção é a questão do tempo, né? Porque os calendários foi modificado. Uhum. Então, por exemplo, a Inglaterra tem 4 horas de diferença daqui. Então, o sábado deles lá é diferente do sábado daqui. A China, por exemplo, o Ano Novo é diferente do nosso, né? A gente comemora o Ano Novo primeiro e depois a China comemora. Então, a gente vê a questão de horário e de tempo. Então, o sábado ele não é guardado, tem uma meio que discordância na questão de horário, né? E a gente vê que o calendário nosso já foi modificado. Então, a gente observa que a gente não sabe realmente qual que é o 7º dia. Muito bom você ter levantado esse assunto. Já te dou a palavra, tá bom? Veja, a gente tem vários períodos de calendário que foram mudados. Meses, anos. Mas tem um período de tempo que nunca foi mudado, a semana. Vou te dar um exemplo. Eu não vou saber aqui te dar os dados exatos, mas no início, no finalzinho da Idade Antiga, aconteceu um fato de um imperador romano que ele mudou a data do calendário. E eu vou te falar aqui como aconteceu, mas eu não vou lembrar da data exata, tá bom? Era mais ou menos assim. Hoje era dia 15 de fevereiro. E ele determinou na canetada que amanhã seria dia 20 de fevereiro. Então ele mudou a data, mas ele não mudou o dia da semana, porque hoje era quarta, amanhã seria quinta. Ele mudou a data. Então aconteceu realmente mudança de calendários, mas nunca mudança de dia da semana. Se você olhar na história da humanidade, você nunca vai encontrar um relato histórico dizendo assim: alguém determinou que hoje era terça e amanhã vai ser sábado. O período que nunca foi mudado na história da humanidade foi o período da semana. Todos os calendários contam 7 dias na semana. Você levantou outra coisa aí, os diferentes fusos horários, né? É por isso que Deus marca o sábado começando pelo quê? Pelo pôr do sol. Porque o pôr do sol acontece no planeta todo. Por isso que tem esse negócio do Ano Novo, né? A Austrália está comemorando o Ano Novo e a gente ainda está aqui esperando chegar o Ano Novo no Brasil. Mas o mundo vai girando e o sol vai se pondo no mundo todo. E agora tem uma coisa muito interessante, Júnior, que durante o sábado, no planeta todo, em 24 horas, sempre tem alguém guardando o sábado, porque o sol vai se pondo aos poucos ao redor do planeta. Por isso que Deus marcou o início do sábado com o pôr do sol, não com um horário. Porque se fosse um horário, se ele dissesse assim, é 6 da tarde, aí era uma confusão, porque 6 da tarde aqui é diferente de 6 da tarde na Austrália, em Moçambique, mas o pôr do sol marca tudo isso, entende? Pode falar, Moisés. Pois, tem uma fila aqui, tem o Moisés, depois tem ele, depois tem você, depois tem você. Pastor, vamos lá. eu queria... Diretora, estamos quanto tempo aí? 13, né? Tá bom, deixa o Moisés falar e aí depois vocês podem falar. Eu queria saber a respeito desses 7 dias da criação em relação à literalidade de 24 horas. Vindo aqui para Gênesis 2,19, olha só a minha dúvida. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Será que em algumas horas de um dia Adão conseguiu nomear todos esses animais? Será que não foi uma coisa que demorou?
Eu não sei dizer quanto tempo ele demorou, mas sobre a literalidade do dia, tem uma palavra em hebraico que é a palavra Yom, Y-O-M. Essa palavra, ela é usada aí para dia em Gênesis. E sempre que ela é usada na Bíblia para dia, é um dia literal de 24 horas. Então, a partir dessa dedução, a gente considera os dias literais de 24 horas. Quanto tempo ele demorou para denominar todos os animais? Não sei. Agora, não desconsidere que a capacidade mental de Adão era um negócio extraordinariamente superior à nossa. Perfeito, né? Pode falar. Pastor, Desculpa, eu te cortei, não era você, mas ela pode falar primeiro? Tá, vai lá. Pastor, eu encontrei em Hebreus 4 um texto que diz um descanso sabático para o povo de Deus. Aí no verso 3 ele diz, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. E aí aqui no verso 7 diz, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Sim. O capítulo 4 de Hebreus é usado muito para dizer assim, olha, não tem mais descanso do sábado, agora você descansa em Jesus, que ele é o descanso sabático. Veja, se você pegar o livro de Hebreus todo, o que Paulo está fazendo? Ele está dizendo que Jesus é superior a tudo. Ele começa, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é o sacerdote superior, o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício dos animais. E quando ele chega aí nesse capítulo, ele faz uma comparação entre o descanso sabático e o descanso que o cristão pode ter em Cristo, em relação à sua salvação. Esse capítulo não anula o sábado, esse capítulo compara o sábado com o descanso que nós temos em Cristo espiritualmente. Mas você não vai encontrar em nenhum lugar ele dizendo, mas não é mais para guardar o sábado. Aliás, nós vamos, se a gente conseguir chegar lá, nós vamos ter aqui um momento de ler todos os textos da Bíblia que falam sobre o domingo. Vamos ler aqui, se a gente conseguir chegar lá, né? Para vocês verem que a Bíblia em nenhum momento muda o sábado para o domingo. Mas vamos responder perguntas. Ele está na sua frente, depois você vai lá, pode falar. Pastor, a Bíblia diz aqui que Deus abençoou o sábado, né? O sétimo dia. E o senhor falou que não é uma prática da antiga aliança, né? Para os judeus. Né? Como ter essa certeza, sendo que Deus é onisciente, se não era uma prática futura, assim como ele falou lá em Gênesis que que o homem deixará pai e mãe, sendo que não existia pai e mãe. Muito bem, boa pergunta sua. Veja, ele estava estabelecendo padrões no Gênesis. E Deus criou duas instituições no Éden. Ele criou a família e o sábado. Duas instituições. E essas instituições deveriam ser perenes. Né? Tanto a família, conforme ele criou, quanto o sábado. Aí depois a gente vai para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, a gente tem não-judeus guardando o sábado, e isso sendo validado pela Bíblia. E, em momento algum, a gente vê o profeta inspirado dizendo, não, olha, não precisa guardar o sábado, que isso era para os judeus. Então, veja, eu estou adiantando um monte de coisa aqui, mas a gente passa mais rápido quando eu chegar, tá bom? Deus estabeleceu o sábado. Quem poderia e teria autoridade de acabar com o sábado? Ele. Agora, pensem comigo. Ele foi muito claro no estabelecimento do sábado, sim ou não? Por que ele não seria claro no aniquilamento do sábado? Deixaria tudo intrínseco. Mas eu quero pedir para vocês paciência, porque a gente tem muito texto bíblico para ler aqui, tá bom, Elizabeth? É apenas uma dúvida que eu carrego já há bastante tempo. Eu queria resolver esse problema. Com relação à guarda do sábado, Sim. que muitos dizem que está condenado aquele mesmo cristão, seguidor de Cristo, e ele que está condenado se ele não optar deliberadamente, mas se ele não guardar no sábado necessariamente. E chega a ter essa implicação da condenação? Veja, nós teremos muitos cristãos salvos que nunca guardaram o sábado. Por quê? Porque não compreenderam a doutrina,
porque não tiveram tempo de guardar o sábado. Lembra do ladrão da cruz? A gente já citou ele umas 2 vezes aqui, né? Aquele homem não teve tempo de fazer nada, nem de guardar sábado, porque ele não teve tempo. A gente tem, por exemplo, um homem santo de Deus, Lutero. Lutero não guardou o sábado, porque ele não compreendeu essa doutrina. E eu creio piamente que Lutero está salvo. Então, assim, a Bíblia é assim, ó, você entendeu a doutrina, você compreendeu o que é bíblico e você rejeitou essa doutrina, aí você está em rebelião contra o ensinamento de Deus. Você não entendeu muito bem, você não teve acesso ao conhecimento, você não sabe que aquilo deve ser feito, e por isso você não fez, Deus vai tratar de outra forma. Então, Deus, ele não, a Bíblia diz, né, que ele não considera o tempo da ignorância. E aí vocês têm um problema agora, né? E você de casa também, porque você está começando a conhecer o texto bíblico aqui, vários assuntos. Então, assim, Deus vai considerar o que a gente sabe e não quis fazer. Não o que a gente não sabe. E agora cada um vai avaliar o grau que tem de rebelião ou não contra aquilo que a gente está aprendendo na Bíblia, tá bom? Mas deixa eu dar uma pausa aqui, porque a gente já respondeu muita pergunta. Deixa eu oferecer para os meus amigos aqui esse guia de estudos, que é o guia de estudos à procura da verdade. Aqui tem um capítulo só sobre o sábado. Tem esses textos que eu já falei aqui, tem outros textos que eu vou mostrar aqui também. Estão todos aqui nesse guia de estudos, você pode, com calma, estudar. Porque talvez você está aí, ó, no seu sofá, assim, puxa, eu queria perguntar uma coisa e ninguém perguntou lá ainda. Não dá, né? Mas aqui talvez tire a sua dúvida. Então pede, vai para a sua casa sem custo algum. Você pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui, nós vamos ajudar a fazer o seu cadastro e vai para a sua casa sem custo algum. Pede, que em alguns dias chega aí na sua casa, tá bom? Amigos, nós lemos apenas um texto bíblico, né? E já está acabando o primeiro bloco, mas vamos lá. Não se envergonhe de fazer pergunta, a gente vai adaptando o tempo aqui no tempo que der. Quais as 3 ações de Deus em relação ao sábado? Nós já vimos isso, né? Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. O único dia da semana da criação que recebe essas ações de Deus é o sábado. Nenhum outro dia recebe essas ações de Deus. O que requer o mandamento do sábado? Agora vamos lá. Nós vamos para o mandamento. Lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui estão os 10 mandamentos de Deus, ok? Em Êxodo capítulo 20. Você de casa, abre a tua Bíblia, porque por aí circula uma outra versão dos 10 mandamentos, que não é a versão bíblica. Tá, nós não vamos ter tempo de ler todos os 10 mandamentos hoje, não é nosso tema, mas eu quero ler o 4º mandamento da lei de Deus, que é o mandamento que fala sobre o sábado. Você abriu aí? Então vou ler aqui na tela, diz assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Já para ele aqui para mim, por favor. A gente lembra por quê? Era uma coisa nova? Não. Quando Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, Ele está fazendo uma referência a quê? Quando é a primeira vez na Bíblia que aparece a santificação do sábado? Lá em Gênesis. Nós lemos lá, não foi? Aí Deus está dizendo, lembra-te do dia de sábado para fazer como foi feito no Éden, para santificá-lo. Como é que a gente faz isso? O mandamento explica. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Olha lá, Júnior, eu mencionei, né, para você, está aqui, ó, o 7º dia é o sábado. Então está identificado aqui qual é o dia da semana. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. E olha que coisa interessante. Se o sábado é só para judeus, por que o estrangeiro tem que guardar também? Mas vamos lá. Nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias, agora vamos lá. Qual é a razão para o povo guardar o sábado? Qual é a razão? Está aqui, ó. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Você consegue perceber que aqui tem
eu diria, uma paráfrase do Gênesis. Porque lá a gente viu, Deus abençoou, santificou e descansou. No mandamento tem, ele descansou, portanto ele abençoou e santificou. O que Deus está fazendo nos 10 mandamentos ali no Monte Sinai, não é criando mandamentos para o povo de Deus, para os judeus. Ele está escrevendo princípios que já existiam desde a eternidade. Você quer ver? O não matarás começou a funcionar em Êxodo 20, sim ou não? Ou já era proibido matar antes? Claro que era. Quando Abel foi morto por Caim, Deus já condenou aquele assassinato. Então o princípio do não matarás já existia. Quando a Bíblia diz não adulterarás, tem um dos filhos de Adão que teve várias mulheres, está ali no começo do capítulo 4, se eu não me engano, de Gênesis. E ele foi condenado por isso. Então, o não adulterarás já era um princípio. E se você olhar cada um dos mandamentos, esses princípios já existiam antes dos 10 mandamentos, das tábuas. O que Deus fez lá foi escrever com o seu dedo os mandamentos. E o princípio do sábado já existia também. Por isso que ele diz, o Senhor descansou, abençoou e santificou. Porque ele está dizendo assim, olha, eu só estou lembrando a vocês uma coisa que eu estabeleci lá no Éden para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E o povo de Deus, quem eram os judeus, gente? Por que Deus estabeleceu os judeus? Aí a gente lembra de Gênesis capítulo 12, quando Abraão foi chamado para formar o povo judeu, lembra? Em Gênesis capítulo 12, ali no primeiro e no segundo versículo, Deus diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estabeleceu o povo judeu, os hebreus, para que a partir deles a mensagem de Jesus se espalhasse para toda a terra. Então, o que eles tinham não era só para eles tinham que espalhar para toda a terra, os princípios que Deus estabeleceu. Eles eram só os mensageiros, mas a mensagem era para toda a terra. Vamos fazer o seguinte, a gente já teve muita movimentação nesse primeiro bloco, né? Então, vamos lá, tomar uma água, dar uma respirada, mas a gente volta já já com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, só lembrando que se você quer ajuda para você entender mais a Bíblia, você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica e pedir o seu guia de estudos, A Procura da Verdade, a gente manda de graça para sua casa, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Então nós vimos aqui o mandamento. Amigos, esse aqui é o texto do 4º mandamento da lei de Deus, que é tão importante quanto qualquer um dos outros mandamentos. Vamos lá. Vamos aqui pegar esse texto de maneira separada. Vamos fazer algumas perguntas para esse texto. Como é o sábado? O mandamento responde, ele é santo, separado. Mas eu só estou dividindo o mandamento aqui, o texto que nós lemos, tá bom? Quantos dias trabalhar? 6. 6 dias. A quem pertence ao sábado? Ao Senhor, o sábado do Senhor teu Deus. Por que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e no 7º descansou. Então, o mandamento, ele não deixou dúvida nenhuma. Ele esclareceu todos os pontos ali que a gente deve considerar. Muito bem, há um episódio na Bíblia, abra aí em Êxodo capítulo 16. Um episódio na Bíblia que é muito interessante. Êxodo capítulo 16 é um episódio que aconteceu antes dos 10 mandamentos, né? Antes de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos, que é aquele episódio do maná. Eu quero ler aqui na tela com vocês. Êxodo 16, 4, diz assim, disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então, qual era a instrução de Deus? Todo dia caía maná, só podia pegar a quantidade para aquele dia. O que acontecia se pegasse maná para o dia seguinte? Ele apodrecia. Mas olha o que acontece aqui, ó. No 6º dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Deixa eu ver se continua aqui. Não. Por que eles recolheram o dobro? Porque da sexta para o sábado o maná não apodrecia.
porque não caía maná no sábado. Não caía maná no sábado. Eu costumo dizer que a padaria do céu também fecha no sábado, porque caía no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se na segunda o povo recolhesse em dobro, quando chegava na terça estava podre. Mas na sexta eles recolhiam em dobro, chegava no sábado, estava fresquinho, como se tivesse caído naquele momento. Deus estava demonstrando, Deus não derramava maná no sábado. Não derramava. Vamos lá. Existiam alguns sábados cerimoniais na Bíblia, que também são chamados de sábado. Por quê? Porque o povo parava. Era o que nós chamamos hoje de feriado, né? Também era chamado de sábado porque sábado é um verbo também, shabat, que significa cessar, parar. Então vamos ler isso aqui, ó. Em adição aos sábados semanais, como fala Levítico 23:3, ou seja, além do sábado semanal, existiam 7 sábados anuais, cerimoniais, distribuídos ao longo do calendário religioso israelita. Esses sábados da antiguidade não se achavam diretamente vinculados ao sábado do 7º dia, ou do ciclo semanal. Tais sábados, além do sábado do Senhor, está lá em Levítico 23:38, eram o primeiro e o último dia da festa dos pães asmos, o dia do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e o último dia da festa dos tabernáculos. Esses 7 dias aqui eram chamados de sábados. Por quê? Porque eram feriados. Podia cair na segunda, na terça, era um sábado, porque eles não trabalhavam nesse dia. Vocês lembram da morte de Jesus? A morte de Jesus era considerada um grande sábado. Por quê? Porque a sexta era feriado da Páscoa e no sábado foi o sábado mesmo, semanal. Então ali é considerado um grande sábado, porque são 2 dias de descanso. Um cerimonial por causa da Páscoa e o outro sábado semanal. Então esses sábados são mencionados na Bíblia e nós vamos ver uma menção a esses sábados em Colossenses 2, quando a gente for estudar. São sábados cerimoniais, tá bom? Muito bem. O que o sábado representa? Ezequiel capítulo 20, 12 a 20. Tá? Eu vou correr um pouquinho mais aqui para a gente conseguir chegar perto do final da nossa exposição. Ezequiel 20, 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubesses que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. Então, quando as pessoas olhassem para o povo de Deus, existiria um sinal que indicaria que esse povo pertencia a Deus. É o sábado. Era o sábado aqui, Ezequiel 20, 12. Ezequiel 20, 20 diz: santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E veja que coisa interessante. O sábado indicaria que aquele povo reconhecia Deus como o Senhor. E lá no mandamento diz: porque o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Então está tudo ligado à questão de submissão. Quando começa e termina o sábado bíblico? Nós já discutimos isso, vamos passar mais rápido, mas Levítico 23, 32 diz assim, ó: é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês, até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Então, a gente já viu lá no Gênesis, né? Houve tarde e manhã. Então, o dia na Bíblia começa com a parte escura e depois tem a parte clara. E aqui tem um texto claro dizendo que é do entardecer até o outro entardecer. De um sábado. Por isso que o sábado ele é universal, porque tem pôr do sol em todo canto. Né? Tem pôr do sol em todo canto. Vamos lá. Jesus guardou o sábado? Vamos lá, Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Aí alguém levanta a mão e diz assim: mas pastor, era uma sinagoga. Tinha que ser no sábado, porque era no sábado que tinha o culto. Amigos, quantas tradições judaicas Jesus quebrou? Né? Coisas que não eram para fazer. Por exemplo, vocês lembram quando ele condenou um homem que tinha dito que não ajudaria seus pais, porque ele dedicou o seu dinheiro ao Senhor? Aí Jesus diz assim: mas como é que você faz isso? E Jesus condena ele, era uma tradição dos judeus. E Jesus quebrou. Com o próprio sábado, ele quebrou algumas tradições dos judeus, porque os judeus diziam que não poderia. Vocês terem ideia, eles criaram tantas regras para proteger o sábado, que não podia cuspir no chão no sábado, porque você estaria regando a terra. Não podia
pegar frutos no sábado. Por isso que os judeus disseram, olha, mas os teus discípulos estão colhendo no sábado. Bem, eles não estavam fazendo a colheita para vender aquele material, eles estavam comendo. Mas era tradição judaica que não podia nem pegar em fruta no sábado, que estava na árvore. E Jesus quebrou várias tradições judaicas que não eram bíblicas. Qual seria a dificuldade de Jesus quebrar a tradição do sábado e ir para cultuar em outro dia? Dizer, olha, não precisa mais ir para a sinagoga no sábado. Você pode fazer qualquer dia agora. Eu sou o Senhor do sábado. Ele não falou isso? Mas o Senhor do sábado respeitou o sábado. Então, Jesus guardou o sábado. A Bíblia diz que Cristo foi o Criador, e nós já vimos isso, né? Temos 3 textos para comprovar, mas eu acho que não tem dúvida de que Cristo foi o Criador. Ora, se Cristo foi o Criador... Não, eu vou ler esses textos. João 19:30. Ao terminar a sua obra criadora, Cristo descansou no Éden. Ao terminar a sua obra na terra, Cristo também descansou no sábado. Ele disse, está consumado. Lá no Éden, terminou a obra criadora, ele descansou. Na cruz, terminou a obra redentora, ele descansou. Jesus morre mais ou menos às 3 da tarde e ele ressuscita só na manhã do domingo. No sábado, Jesus ficou em descanso. E ele poderia ressuscitar qualquer dia. Mas ele respeitou o sábado. E não foi só ele, tá bom? Aqui, Lucas 23:54 diz, as Escrituras enfatizam ao Jesus morrer o seguinte, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres não foram embalsamar Jesus no sábado. Por quê? Porque elas guardavam o sábado. E elas conviveram 3 anos com Jesus. Jesus nunca disse para parar de guardar o sábado. Nunca disse. É tanto que para embalsamar o mestre, eles disseram assim, olha, vai esperar o corpo de Jesus, porque só depois do sábado. Portanto, o sábado é um memorial tanto da criação quanto da redenção em Jesus. E quem é o Senhor do sábado? Eu já citei esse texto, Mateus 12:8, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E olha aqui de novo a palavra Senhor. Lembra lá? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui ele diz que ele é o Senhor do sábado. O que ele está nos dizendo? Ele está dizendo que ele, Jesus, foi quem estabeleceu o sábado. Ele é o Senhor. Aquele Senhor de quem o 4º mandamento falava é Jesus. Ele é o Senhor do sábado. E aqui de novo diz que o Senhor, ele é Senhor até do sábado. O sábado foi guardado após a morte de Cristo? Porque vocês lembram, você me perguntou fora do ar, como foi que surgiu essa tradição do domingo? O domingo é guardado porque eles dizem que Jesus ressuscitou no domingo. Então ele se tornou um dia santo por causa disso. Né? A tradição, especialmente católica, diz isso. Mas depois que Jesus morreu, eles continuaram guardando o sábado. E depois da ascensão, inclusive. Aqui foi durante a morte de Jesus. Aquilo que eu citei para vocês, né? Foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Na morte de Jesus. Agora, depois que Jesus ressuscitou, guardou-se o sábado? Vamos ler esses 2 textos. Atos 15:21. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Os apóstolos continuaram cultuando a Deus de maneira especial nos sábados. Vamos aqui, Atos 13:14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Aí você diz assim, deixa eu ver se é esse texto aqui. Não, vamos ler esse texto, tem um outro que eu quero mostrar para vocês. Lucas 23:56. Eles interromperam os preparativos do sepultamento e no sábado descansaram. E depois eles iriam continuar esse trabalho. Deixa eu ver se eu chego no texto aqui. É esse texto que eu quero falar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei na tela. Não, a gente vai ler na Bíblia. Tá bom? Abre em Atos capítulo 13, versículo 14. Atos 13, 14. Atos capítulo 13, versículo 14. Não, esse a gente já leu. Vamos para 17, 1 e 2. Esse a gente acabou de ler. 17, 1 e 2 diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então aqui tem Paulo guardando o sábado. Vamos para 18:4. Diz que todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus. Aqui diz que os judeus convidavam Paulo para pregar no sábado. Eu estou adiantando porque eu queria chegar nesse texto aqui. Porque você está olhando para mim, você de casa, dizendo assim, mas é lógico, pastor, que eles iam para a sinagoga no sábado. A sinagoga abria no sábado. Então vamos ver o que Paulo fazia quando não tinha sinagoga na cidade? Atos 16:13. Atos 16:13. Paulo está em Filipos. E 16:13 diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Amigos, olha isso aqui. Tem vários textos. Eles iam para a sinagoga no sábado, Daí Paulo chegou num lugar que não tinha sinagoga. Era a hora dele dizer assim, agora eu vou adorar no domingo. Porque, amigos, se alguém ia saber que a ressurreição de Jesus teria mudado o sábado para o domingo, esse seria aquele que escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios sobre a ressurreição, Paulo. Mas no lugar que não tinha sinagoga, nós acabamos de ler, Paulo foi adorar em que dia e em que lugar? No sábado, na beira do rio. Então você tem Paulo guardando o sábado, depois da ressurreição de Jesus. E agora vamos entender Colossenses 2, 17 e 16, 17. Eu tinha prometido desde o começo, vamos lá. O texto diz assim, estou em Colossenses, tá bom? Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, e com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E agora está na hora da gente entender isso aqui. Qual é a chave para a gente entender? Primeiro, lembram-se que além do sábado semanal, existiam 7 sábados cerimoniais. Bem, os sábados cerimoniais, eles faziam parte dos rituais que apontavam para Cristo. Quais eram outros rituais que apontavam para Cristo? A morte do cordeiro, lembra? A morte do cordeiro, eles matavam o cordeiro porque estavam apontando para um dia a morte de Jesus. Então, qual é a chave para a gente entender esse texto aqui? Essa expressão, estas coisas são sombras do que viria. Quem estuda teologia sabe que os rituais do santuário eram sombras daquilo que apontavam para o seu cumprimento em Jesus. Portanto, esses sábados aqui, essas festividades religiosas, essas comidas, eram aquelas coisas que apontavam para Jesus, que se cumpriram em Jesus. Alguns usam esse texto para dizer assim, você pode comer qualquer coisa agora, porque ninguém pode te julgar pelo que você come e você bebe. Só que aqui eles estavam fazendo referência às comidas que eram oferecidas em sacrifício, em oferta a Jesus nos rituais do santuário. Holocaustos ou ofertas de comida e bebida. Eles derramavam, às vezes, vinho sobre o sacrifício. Então, eles estão falando dessa comida, não está autorizando comer qualquer coisa. E ele está falando de luas novas. O que são as luas novas? Era o primeiro dia de cada mês, eles celebravam a mudança do mês. E ele também celebravam os sábados cerimoniais. Esse texto não está falando do sábado semanal, porque o sábado semanal não é sombra, ele é sólido, ele é muito claro. Os sábados que eram sombra, ou seja, que apontavam para algum lugar, eram 7 sábados cerimoniais. Mas vamos lá. Isaías menciona que o sábado será guardado no céu também. Isaías 66, 22 e 23, diz que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, nós iríamos adorar a Deus nos céus. Bem, e o domingo? É dia sagrado ou não é? Vamos lá. Olha, aqui tem os textos, e infelizmente a gente não vai conseguir ler todos eles. Mas você de casa, está assistindo pela TV, tira uma foto da TV agora aí, está assistindo pelo celular, tira um print da tela. Guarda esses 6 textos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos.
Esses são os únicos textos na Bíblia que falam sobre o domingo. Só esses, não tem nenhum outro. Eles não falam domingo, né? O primeiro dia da semana. E se você ler esses 6 textos, nenhum deles fala que mudou o sábado para o domingo. Nenhum deles diz que é para guardar e santificar o domingo. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia a palavra santificação ligada ao primeiro dia da semana, em nenhum lugar. Então aqui os 6 textos que falam sobre o primeiro dia da semana. E eles só estão descrevendo coisas que aconteciam no primeiro dia da semana. Falando da ressurreição de Jesus, ou de recolhimento de ofertas para doar para pessoas pobres. A Bíblia não fala que a gente deve santificar o domingo. E como isso surgiu? Aqui, ó. O 7º dia continuou a ser guardado pelos seguidores de Cristo durante vários séculos. Contudo, ao lado do sábado, houve uma gradativa observância do que se tornou conhecido como Festival da Ressurreição, celebrado no primeiro dia. Essa observância data de pelo menos da metade do 2º século. Então tinha um Festival da Ressurreição, mas aos poucos ele foi sendo mudado. E Constantino, no século IV, estabeleceu o domingo como sendo o dia de guarda, acabando com o sábado. Tá? Aqui, ó, no 4º século, no Concílio de Laodiceia, o domingo foi decretado como dia sagrado. Aqui tem um trecho do Catecismo Católico. Olha o que diz. É um diálogo que tem no Catecismo. Qual é o sábado? O sábado é o 7º dia. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quem guarda o domingo, amigos, não guarda um dia bíblico, guarda um dia que a Igreja Católica estabeleceu. E nós vimos aqui na Bíblia, a Bíblia só fala de dia santo no sábado. Só o sábado. Ok? Agora, eu quero terminar com essa citação aqui de um autor católico. Ele diz assim, ó, uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam obter sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja, observem o domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente isso é incoerente. Sabe de uma coisa? Quem é evangélico e guarda o domingo está guardando uma tradição católica. Porque a Bíblia fala do sábado. Bem, ainda faltou muita coisa para a gente ver sobre o sábado na Bíblia. Mas eu acho que você já teve uma ideia de que esse é o dia que Deus espera que nós guardemos. Ele não foi anulado. Ele não foi cravado na cruz. Ele continua em vigor. Por quê? Porque nós continuamos tendo que lembrar que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e no 7º Ele descansou. É por isso que a gente guarda o sábado, ele é um memorial da criação. Todas as vezes que a gente guarda o sábado, nós estamos reafirmando que nós cremos que fomos criados por Deus e nos submetemos à sua vontade. E agora está nas suas mãos. Deus te mostrou através da palavra a vontade dele. O que é que você vai decidir? Fale com Deus enquanto você ouve esse hino. Fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como homem ele próprio já viveu e enfrentou difíceis
dificuldades, até a morte foi levado. Tanto amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz. E na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva a Deus. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz. E na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de O nosso compromisso aqui na Novo Tempo é mostrar para você o que a Bíblia diz. Aqui a gente não fala da nossa opinião, a gente não fala daquilo que a gente prefere, a gente fala da palavra de Deus. E hoje, você conheceu o que a Bíblia diz a respeito do sábado. Vocês também conheceram o que a Bíblia diz a respeito do sábado. E a minha parte vai até aqui. A partir daqui é entre vocês e o Espírito Santo. A partir daqui é entre vocês e o Espírito Santo. Eu vou ficar em oração para que Deus converse com você, para que Deus converse com vocês e vocês tomem a decisão que precisa ser tomada. E eu compreendo que muitas vezes é difícil, né? Você vai ter que enfrentar desafios, talvez no trabalho, com a família. Mas a decisão é entre a vontade de Deus e o mundo. Por isso eu disse que até aqui a minha parte, mostrar para você. Agora o Espírito Santo vai começar a falar com o seu coração. E a minha pergunta para você é: o que você vai responder ao Espírito Santo? Qual será a sua resposta para o apelo de Deus a respeito desse assunto? Bem, o que eu posso fazer é orar.
orar para que você seja sensível àquilo que Deus apresentou para você. E orar para que você responda aquilo que precisa ser respondido para Deus. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra falou para nós agora. Nós vimos em toda a Bíblia que o sábado ainda está em vigor. E agora, Senhor Deus, nos colocamos em Tuas mãos. Fala conosco, fala com cada telespectador, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui no cenário, para que esse diálogo entre o Senhor e eles possa resultar em decisões ao Teu lado. Deus, eu te peço, te suplico, insiste com o coração das pessoas, para que a Tua palavra prevaleça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.